aí, tudo bem por aqui? Prof. Ju chegando. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Uma ótima semana para você que está chegando agora. Quero também dar as boas-vindas para você que escuta este conteúdo para participar dos 30 minutos de conversação todos os dias. Você não sabe o que é o português todos os dias? Português todos os dias é a sua transformação para a prática, a rotina, o hábito diário, através de monitoramento e orientação de 30 minutos todos os dias para quem quer fluência como uma consequência da constância. Para quem quer ser fluente por milagre, isso aí não fazemos. Faça como a Carol, a Fernanda, a Bruna, a Letícia e tantos outros. Venha fazer parte do nosso ecossistema. No episódio anterior, a Carol compartilhou com a gente sobre a trajetória de aprendizagem dela. Trouxe informações extremamente importantes e valiosas. Neste episódio, ela fala sobre as férias dela no Brasil. Também sobre as surpresas que a vida nos proporciona e que nos motiva a continuar a caminhada por algo muito maior e muito melhor. E agora, chega de mimimi e vamos ouvir as histórias da Carol. Oi, Carol, tudo bem? Oi, Ju, tudo bem? Carol, Tudo bem com você? Bem-vinda mais uma vez aqui no nosso podcast Falar Português Brasileira. Sou mais uma vez grata por você ter aceitado compartilhar essa experiência incrível que você teve, que eu ainda não falei, e eu vou deixar para você contar todos os detalhes durante a nossa conversa. Ju, eu que agradeço a você e acho uma oportunidade única para falar aqui com seus ouvintes. Ah, maravilha, maravilha, maravilha. Carol, eu não estou me aguentando aqui, porque eu quero saber como foi a sua viagem, a sua vinda para o Brasil. Desde o momento que você decidiu, eu vou pôr o português que eu aprendi até agora em prática, fazendo a minha grande viagem para praticar português. É agora. Bem, eu acho que para mim o aprendizado da língua portuguesa está sendo bem importante, mesmo porque, de fato, no ano passado eu fui para Portugal, mesmo tendo pouquíssimo nível nesse momento e também sabendo das diferenças com o português europeu, que é bem diferente do português brasileiro. Mas eu queria ter essa oportunidade. Então, agora no ano 2026, eu pensei, eu vou tirar férias, eu quero ter mais uma oportunidade de usar tudo o que eu aprendi de português brasileiro e eu ainda não tinha ido para o Brasil. Então, eu pensei que era uma oportunidade única para fazer duas coisas: conhecer esse país que eu queria conhecer faz um tempo e falar português brasileiro mesmo. Falar português Então, brasileiro. sim. Então, tipo, na vida real, porque a gente fala, mas não na vida real. Então, aí eu decidi ir para o Brasil e, na verdade, eu esperei muito tempo para fazer o planejamento da viagem. Eu não deveria ter esperado tanto, mas deu certo. No final das contas, deu certo. Porque eu pensava que ia conseguir usar umas milhas aí para as passagens
de avião e no final das contas não deu certo, então eu acabei preparando tudo em 3 semanas. E foi uma viagem com muita coisa para fazer e muita logística, digamos, então foi difícil, mas eu consegui fazer. Carol, quantos dias você ficou aqui? Eu acho que foram 15 dias. 15 dias. E o que que você tinha aí planejado de lugares para conhecer, visitar nesses 15 dias e esse país tão grande? Claro, então eu pensei em ir, primeiro, pensei a opção de ir para o Rio, porque eu tenho conhecido duas maravilhas do mundo moderno, então eu queria conhecer o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar também, mas depois eu pensei que fazia mais sentido ir para um São Paulo, porque eu tenho família lá e também as minhas colegas do trabalho ficam lá em São Paulo, então pensei que fazia mais sentido. E depois, em vez de ir para uma maravilha do mundo moderno, eu fui para uma maravilha do mundo, mais uma maravilha natural, que são as cataratas do Iguaçu. Sim, impressionante. Ok, você chegou no Brasil, você chegou em São Paulo. E aí? E aí, bem, eu já tinha pesquisado algumas coisas, como eu conseguia sair do aeroporto, ir para o hotel na primeira noite, porque aí também tive que mudar os planos por conta dos custos dos voos internos, assim, então na primeira noite eu acabei ficando numa pousada, mas eu já sabia que eu podia usar o Uber, mesmo que eu uso aqui em Bogotá. Isso deu certo. Eu tive a primeira conversa assim, com um brasileiro, é, é, um motorista de Uber. Você É, ficou nervosa? não, eu não estava nervoso, na verdade, não. Ai, que bom. Eu fiquei nervosa quando eu cheguei na pousada, porque estava bem feia. Sério. Sério, sim, porque o plano inicial era que no segundo dia eu ia direto para Foz do Iguaçu, então eu procurei algo aí bem perto do aeroporto, então estava bem ruim. Ok. Não deu certo, pelo visto, a sua ida a Foz do Iguaçu no primeiro dia, né? Né, né. Então, aí já no segundo dia tudo mudou, então eu já fui para a casa do meu primo. E aí já tudo deu certo. Você chegou na casa do seu primo falando português ou falando espanhol? Falando espanhol, eu sabia que íamos falar espanhol, porque eles são colombianos, então eu sabia. Ok. Quantos dias você ficou em São Paulo antes de ir para Foz do Iguaçu, Carol? Eu fiquei uma semana, acho sim. Não, não fiquei o tempo todo em São Paulo. Eu fui para outros lugares. Ou como foram esses dias, essas viagens para os outros lugares? Eu adorei. Eu consegui ir para o santuário, da Nossa Senhora Aparecida, que também tem uma história para mim, porque eu agora me lembro que eu conheci Nossa Senhora Aparecida por conta do podcast Falar Português Brasileiro, porque aí Ah, você falou dela. E depois, meu irmão, ele mora aqui em Bogotá e ele tem uma igreja de Nossa Senhora Aparecida aqui em Bogotá mesmo. Então, eu achei que era bem legal. Então,
se tornou, tipo, interessante, importante para mim. Então, conseguir ir ao verdadeiro santuário da Nossa Senhora Aparecida foi bem importante, bem legal para mim. E o que você achou a hora que você entrou, que você olhou, você viu a grandiosidade que é aquele santuário? Isso, eu senti uma paz enorme, gostei muito. Além disso, eu fui na quinta, sim, de Semana Santa, então tinha Quinta-feira um Santa? ambiente, quinta-feira santa, sim. Então foi bem bonito. Eu gostei muito. E Partilhar até com apareci na isso. TV, apareci na TV. Era isso que eu ia compartilhar com os ouvintes, que foi tão interessante, foi tão mágico, posso dizer, ou foi tão assim inesperado, não sei, que até na televisão a Carol saiu no YouTube, o canal do Santuário no YouTube, e ela está lá toda concentrada durante a missa, e a câmera fez aquele zoom assim que pegou toda a cara da Carol. Eu adorei que você mandou um trecho do vídeo, viu? Mostrei para minha mãe, Sim. mostrei para minha irmã. Que legal. Você é a minha aluna. Aham. Olha aqui, minha aluna no YouTube, lá no canal do Santuário de Aparecida. A única coisa que eu vou revelar aqui é que eu estava rezando em espanhol, porque eu não sei o Ave Maria em português ainda. Não acredito nisso. Espera. No, 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 no puedo creer. No puedo creer. Carol, vou te mandar a Ave Maria em português e o Pai Nosso em português, tá? Por favor. Bom, a vantagem é que para Deus não importa. O importante é que esteja rezando, né? Sim. Ah, e mas outra coisa que foi incrível foi, eu acho que eu vi a imagem, a verdadeira que Sim, fica ela lá. fica lá mesmo. Eu não acreditava. Foi É ela muito bonito. mesmo e ela fica lá, não é uma réplica. É, sim. E Sim, aí eles fizeram uma representação de como os pescadores, a palavra, sim. como os pescadores acharam ela. Então, eu me lembrei do episódio. Ah, bom. É bom a gente ir quando já tem alguma referência, né? Já sabe um pouquinho Claro, da história. Ouçam sim. o episódio. Eu não lembro o número desse episódio. Não sei. Mas ouçam o podcast Falar Português Brasileiro, tá? Carol, e Isso. depois? De, de Aparecida do Norte, para onde mais você foi? Eu fui para Campos do Jordão, que é assim, tipo uma Suíça brasileira. Dizem sim. Lindo. Eu achei bem bonito também a mudança do clima, porque lá já é frio, então foi bem especial, porque tem essas paisagens com essas casas todas tipo assim, suíço, e o frio, então é tipo uma viagem mesmo, mental, porque você vai para outro lugar, outro país. Carol, os preços também são de Suíça? Sim, só isso. E até mais caros. É um lugar assim, um pouco genuíno, se formos pensar na inspiração dos preços também. Isso. Ah, depois da Suíça brasileira, Bem, eu fiquei uns dias lá em São Paulo e eu tinha assistido alguns vídeos de o que é fazer em São Paulo, mas na verdade eu não imaginava a dimensão da cidade.
Mesmo que Bogotá é uma cidade bem grande, São Paulo é outro nível, sabe? É bem grande. Então, eu consegui visitar quase tudo o que eu queria visitar por conta da minha família, porque eles me levaram de carro, eles conheciam, então eles sabiam a melhor maneira de ir de um lugar para o outro. E eles foram muito legais também, porque eles perguntavam qual é a sua lista de desejos? É? Aham. Desejos. Assim, desejos. Qual era a sua lista de desejos em Então, São Paulo? eu fui para Avenida Paulista no dia domingo, que é tipo um ambiente assim, bem especial. Sim. E tem alguns lugares importantes também aí, lá, tipo o MASP, também eu achei bem engraçado que é Mac Mill, O Mac é, Mill? Mac Mill? Mac Mill, Mas espera aí, o que é o estava Mac assim. Mill? O Mac Mill é a loja número 1000 do McDonald's. McDonald's, McDonald's McDonald's. no mundo. Então, isso é o Mac Mill. E além disso, fica numa casa que era assim, tipo, de uma família e tem uma história aí com essa Uma casa. casa que é patrimônio tombado. E é interessante, né, que o McDonald's representa muito bem a questão do capitalismo. Todos aqueles prédios da Avenida Paulista um dia foram casarões de fazendeiros, dos produtores de café mais importantes do Brasil. Hoje são prédios modernos, mas o McDonald's está em uma casa que é patrimônio histórico. Sim, e é uma coisa desde fora e depois você vai e adentro é diferente, bem bonito. Tá? Tem assim as escadas, todo bem lindo. Sim. O que mais você fez? Onde mais você foi? É, bem, alguns outros lugares lá em Avenida Paulista também foi para o Mirante no Sesc, que aí você consegue dar uma olhada quase 360 graus para a cidade. Ah, a Casa das Rosas também, e acho que é isso, mas fomos por toda a Avenida Paulista, foi bem, acho que é quase todo o dia andando. É E bastante depois coisa. voltamos de patinete, porque já não conseguíamos andar mais. É bastante coisa para fazer na avenida. É, também fui para o bairro japonês, lá Liberdade. na Liberdade, sim. É, bem lotado também, porque fomos no domingo também. Hum, fomos para o Parque Ibirapuera. Já consigo dizer Ibirapuera. Parabéns. Sim. Foi para o Beco do Batman, foi para o Mercado Central, foi ao Parque da Independência. São os lugares que eu me lembro agora, mas sim, consegui quase todos os lugares. Mas eu fiquei impressionada do tamanho da cidade, porque era tipo uma hora para ir para qualquer ponto. Com sorte, tentei ir de transporte público, mas às vezes é impossível. Então, tinha que pegar Uber para conseguir ir de um ponto ao outro. Sim, Então, sim, é uma cidade bem grande. eu concordo. Concordo com o que você disse em relação a ser difícil devido às distâncias e é uma cidade bem grande. É. Carol, como foi a sua visita ao Museu da Língua Portuguesa? Que este eu sei que você foi. E foi bem legal.
porque esse aí também era um dos lugares que eu queria conhecer, mesmo porque estou estudando português. E aí, você já sabia que eu ia para São Paulo e um dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp dizendo que a minha colega de turma, a Fernanda, ela ia para São Paulo na mesma semana do que eu. Então, aí foi bem emocionante. E num ponto você diz que também ia para São Paulo nessa semana. Então, tchá, 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 Tarará! conseguimos, nos conhecer lá no Museu da Língua Portuguesa. Então, foi um encontro único também, bem especial. Posso dizer que foi um encontro épico, Claro, foi. porque foram muitas dificuldades até a gente conseguir aí organizar e conciliar o dia que fosse possível para nós três. Você da Colômbia, a Fer do Peru. Tudo bem, ela está aqui no Brasil, mas está lá em Manaus, Amazonas. Muito difícil vir para São Paulo, seria assim algo realmente inesperado. E aí ela manda mensagem dizendo: Estou indo para São Paulo. Opa, quando? Na Páscoa. Não, peraí, eu tenho que ir para São Paulo também. Eu vou dar um jeito, eu vou. Carol, vou para São Paulo, Fernanda estará lá também e vamos nos encontrar. E foi isso. Como foi, Carol? Para você, a experiência agora, eu vou me distanciar, tá? Desta pergunta. Eu gostaria de saber como foi para você encontrar a sua professora online. Mas antes disso, a pessoa que grava esse podcast que você já acompanha há anos. Porque encontrar o professor, tudo bem. Agora, encontrar a voz do podcast que você escutava, eu acho que isso é o mais, não sei. Eu não sei porque eu Eu, me ouço todos os dias. eu acho que eu vou chorar mais uma vez. Ah, não! Não, para mim foi muito emocionante. Eu não acreditava de ter a oportunidade de conhecer você, porque temos as aulas, temos os encontros, diferentes espaços, mas sempre virtuais. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer você. Então foi bem legal. E isso de nós conhecer lá no Museu da Língua Portuguesa, para mim também teve um significado bem especial. Eu concordo com você em tudo, mas como o nosso tempo era curto, eu acho que a gente tinha que ter ido para um restaurante, uma cafeteria, para a gente ficar só conversando. Eu ainda É continuo verdade. achando isso, mas só pensei nisso depois do nosso encontro e realmente foi, para mim também foi emocionante. E foi assim, foi épico, foi muito, muito especial encontrar você e a Fernanda. E aí eu também gostaria de falar algo que eu sinto e é que você é bem próxima com seus alunos. Eu posso enviar mensagens para você contando qualquer coisa assim, e isso que você fez de viajar da sua cidade para, 670 quilômetros. imagina, só para nos encontrar é uma Sim. coisa bem importante, sim. O que eu mais prezo, Carol, dentro do falar português brasileiro, é justamente a experiência que vocês podem ter aqui comigo. Professor de português ou aprender português, procurar um profissional, isso tem muita gente ali.
Tem muita gente fazendo isso. Mas o que faz sentido na nossa vida? As nossas experiências, as nossas histórias, a nossa bagagem. Eu tenho certeza que depois dessa vinda sua para o Brasil, depois do nosso encontro, depois de toda essa comunicação que você teve aqui durante esses 15 dias, a sua visão em relação ao Brasil, em relação à aprendizagem, a sua motivação, ela é outra. E a Carol que eu vejo aqui hoje não é a mesma que começou um ano atrás comigo. E o nosso vínculo, ele existe. Então, esse nosso encontro fortalece também o nosso vínculo de amizade e no idioma português. Então, é assim, de fato, é a experiência Brasil que eu gosto e que eu quero continuar proporcionando aos alunos. Claro que não são todos que eu consigo, ou não consigo ir para todos os lugares, conhecer todos os alunos, mas sempre que possível e se for possível, eu me esforço para fazer isso, para poder sair do virtual e dar um abraço e me emocionar, porque eu também fiquei emocionada em encontrar com vocês. Sim, foi bem legal. E também conhecer a minha colega, Fernanda, que eu também escutei o episódio dela. Então, ela também estava lá no nível da estrela. Quando você. Bom, nós chegamos, eu cheguei depois, porque afinal eu estava mais distante de todas em relação a São Paulo. E você e a Fernanda chegaram aí mais ou menos juntas. Como foi esse encontro de vocês? Porque eu perdi. Ah, foi bem emocionante também. Foi a Fernanda que me encontrou. E, e também foi bem legal o que você falou antes. É, ainda que ela é peruana, eu sou colombiana, duas falamos espanhol, ficamos falando em português mesmo, o Ai, que encontro todo. lindo! Sim. E aí fomos visitar o parque, acho que também é o Parque da Luz, que fica no Sim. frente da Estação da Luz e do Museu da Língua Portuguesa. Então, aí falamos enquanto você chegava. Vocês ficaram emocionadas? Ah, eu acho que sim, foi bem emocionante. Ah, foi muito bom mesmo esse encontro, viu? Eu espero que o próximo encontro seja aí na Colômbia, aí em Bogotá. Claro, em O... Bogotá e vamos para Barranquilla também. Lembre-se Uhul! disso. Turururururu. Carol, você voltou para casa. Você já está aí em Bogotá. E como está a Carol de hoje, depois de toda essa experiência aqui no Brasil, com todos os taxistas elogiando o seu português, mais os garçons, mais os vizinhos? Bem, sim. As conversas com os motoristas foram bem legais. Eles elogiaram meu português, os vizinhos também. Com os garçons foi um pouco diferente. Eu não conseguia entender o que eles falavam. Eu não sei se por conta do barulho, porque eles usam palavras curtas ou não sei, mas eu sempre pedia para eles repetir, porque não conseguia entender na primeira vez. Mas foi bem legal. Eu fiquei bem contente por ter esse nível de conversa. Além disso, porque eu fiz a viagem sozinha, então eu fiquei muito tempo sozinha. Então eu consegui me mobilizar pela cidade, também lá em Foz do Iguaçu. Então eu valorizei muito o aprendizado que tive com você. E aí eu ficava enviando mensagens emocionada para você, E olha, porque vou sim, foi dizer bem.
que o dia que você não mandou mensagem, eu senti falta da sua mensagem, viu? Ah, Cadê a Carol que não mandou nada hoje? oh, Mas também não ia mandar porque vai que, sei lá, não podia, tipo, também não queria invadir tanto o seu espaço de viagem. Deixa ela se virando, deixa ela aproveitando e sabe que pode mandar mensagem se precisar de alguma coisa. Por exemplo, você quer sua via? ah, sim. Eu lembrei disso agora. Você quer sua via? Já depois eu fui profissional para responder. Não, obrigada. Boa, boa. E aí, não, tive a oportunidade de falar com pessoas de, acho que é diferentes regiões do Brasil também, com os motoristas, vizinhos, a senhora da casa do Airbnb lá em Foz, não sei, com muitas pessoas diferentes. Então, foi bem grato conseguir me comunicar assim também. Eu sei que ainda falta um caminho aí para melhorar, mas acho que está dando certo. E agora que eu voltei para Bogotá, eu estou também muito contente. Eu acho que eu agora tenho, não sei bem como explicar isso, mas tenho uma, uma outra mentalidade, um outro ar na minha vida, porque foi para um país que é bem importante, bem grande. Talvez eu tinha outra imagem do país. Gostei muito, então estou bem contente por todo, por a visita mesmo, mas também por todas as experiências com as pessoas, também com a língua. Então, estou bem contente, sim. Fico muito feliz em ouvir isso. Carol, caso a empresa que você trabalhe abra uma vaga para Brasil, você se candidataria? É, a resposta curta, acho que sim. Eu também sei que seria difícil deixar a minha família, mas também acho que são oportunidades únicas. Então, acho que sim. Tenho mais uma pergunta para você que faltou você comentar na verdade. Como foi o seu encontro com as suas colegas de trabalho que ficam aqui no Brasil? Ah, também foi bem emocionante, especialmente com uma delas que a gente já tem por volta de 3 anos trabalhando na mesma equipe e Uau. não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente antes. Então, foi bem bonito também esse encontro. E aí também agora tem uma estagiária na equipe, então ter a oportunidade de conhecê-la foi bem legal também. Carol, eu fico muito, muito feliz por poder compartilhar mais um pouquinho, por você estar aqui gravando comigo, principalmente depois do nosso encontro. O desejo assim de coração que esse retorno ele te traga muitas boas experiências de vida e que tenha mudado realmente alguma coisa boa aí na sua vida, na sua experiência, no seu ponto de vista do Brasil mesmo, porque afinal foi a primeira visita que você fez e que você venha com mais frequência, com um planejamento antecipado. Você achou o Brasil um país caro, barato para viajar? Comparado com a Colômbia, é caro, é mais caro, sim. E eu Ok, vou para a fiquei Colômbia então. surpresa. Obrigada, um abraço para vocês. Eu fiquei surpresa, porque eu achava que ia ser parecido do que a Colômbia, mas não, é mais caro, sim. Incrível. E Sim. olha, quando você veio, o dólar ainda estava um pouquinho mais alto. O dólar caiu, o real deu uma valorizadinha essa semana
E nada diminuiu os preços, não aconteceu nada, sabe? Enfim. Carol, obrigada mais uma vez por você ter gravado aqui com a gente, por você ter compartilhado a sua experiência e me deixado emocionada de novo. Ju, obrigada a você. E eu quero recomendar mais uma vez falar português brasileiro. Eu acho que é uma ótima escolha para o aprendizado do português e também eu quero convidar os ouvintes e os meus colegas para visitar o Brasil. Vale a pena. Maravilha. Tirem foto, marquem o @ Falar Português Brasileiro para eu ver que vocês estão aqui no Brasil, tá? Ouvintes. Carol, um bom dia aí para você, uma boa tarde. Muito obrigada de novo. Um grande e forte abraço e nos vemos na nossa aula. Obrigada, Ju. Boa tarde. Beijinho, tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.